Qual é o evento mais paranormal ou inexplicável que você já testemunhou? Eu tenho alguns. O primeiro foi quando meu ex morreu. Eu tinha uma filha de 4 meses com ele na época, mas nós não morávamos juntos. Na noite em que ele morreu, eu ouvi alguém entrando no quarto onde minha filha estava e ouvi claramente a voz dele falando com ela. Eu chamei, pensando que talvez ele tivesse entrado pelos fundos, mas ninguém respondeu. Eu descobri no dia seguinte que ele morreu em algum momento durante a noite, provavelmente por volta da hora que ouvi a voz. Segundo aconteceu no último lugar em que morei. Não é nada terrivelmente assustador, mas eu aluguei um sobrado e descobri que, no quarto da minha filha, havia acesso ao sótão. Eu fiquei animada, porque isso significava que eu provavelmente poderia guardar minhas decorações de Natal lá em cima. Peguei uma cadeira da cozinha para abrir, mas não consegui. Não fisicamente, fisicamente era fácil abrir. Algo mental me impediu de fazer isso. Eu tive um medo enorme, então deixei para lá. Às vezes, eu sentia sensações estranhas, mas atribuía isso ao fato de ser o primeiro lugar que morei sozinha depois de um tempo, 2 anos naquele ponto. Mas eu não sinto essas sensações no meu apartamento novo. Descobri com meu vizinho, não muito depois do incidente do sótão, que o cara que morava lá antes de mim era um alcoólatra violento e se enforcou na casa, no quarto da minha filha. O que tinham acesso ao sótão. Merda. O que eles disseram? Eu ouvi desculpe e o resto eu não consegui entender. Quanto tempo faz isso? Você planeja contar isso para sua filha, e sinto muito pela sua perda. Eu sei que era seu ex, mas ele era alguém com quem você tinha história, e é um choque perder alguém assim de repente. Isso aconteceu há pouco mais de 4 anos. Não sei quando vou contar a ela e obrigada. Eu agradeço suas condolências. Não muito depois que conheci meu atual namorado, eu costumava passar a noite na casa dele. Normalmente eu durmo assim que encosto a cabeça no travesseiro, mas na casa dele eu ficava acordada até tarde, sentindo medo. Eu culpava o fato de estar em uma casa estranha. Depois de um tempo, passei a dormir em horário decente, mas eu acordava entre 2 e 3 da manhã e tentava deixar meus olhos se ajustarem à escuridão. Cidade pequena, pouca poluição luminosa. Quando meus olhos se acostumavam, eu sentia como se pudesse ver um menininho em cima do relógio de pêndulo. Isso acontecia toda noite por um tempo. Nunca senti medo, só confusão. Parecia um menino usando pijama antigo, balançando as pernas em cima do relógio. Ainda assim, eu culpava a paralisia do sono, sonho ou minha imaginação. Quando eu voltava para a casa dos meus pais, para as noites de aula, eu começava a acordar no meio da noite, vendo a mesma aparição sentada na cômoda ou na beirada do meu quarto. Eu dormia sozinha no porão da casa. Depois de meses vendo o menino, eu quis voltar a dormir no andar de cima. Achei que era minha mente pregando peças. Uma noite, estava sozinha em casa. Meu irmão e meus pais tinham saído para algum compromisso. Acabei dormindo no sofá, na sala de estar, e sonhei que o menino estava derrubando os enfeites da minha mãe que estavam na mesa de centro. Acordei suando frio e olhei para a mesa, e claro, os enfeites estavam quebrados. Claro que eles poderiam já estar quebrados, e eu nunca notei. Começou a esfriar na sala, então fui para o quarto da minha mãe assistir TV antes deles chegarem. No quarto dela, eu ficava vendo coisas pelo canto do olho que pareciam um menininho, mas nunca tive uma visão clara. Neste ponto, eu tinha certeza que não era paralisia do sono-sonho, porque eu conseguia me mover quando acordava, e às vezes estava completamente acordada.
Adormeci na cama da minha mãe e acordei com o menino rindo e correndo dentro do armário. Na sexta-feira daquela semana, fui para a casa do meu namorado e ele percebeu que algo estava errado, mas não quis contar, com medo de ele achar que eu era louca. Naquela noite, eu estava ajudando a mãe dele a assar e mencionei que estava tendo sonhos muito estranhos com um menino. Ela me perguntou se era um garotinho de pijama. Ela sabia do que eu estava falando. Ela me disse que a casa deles era bem antiga e, durante todo o tempo em que moraram lá, coisas estranhas aconteciam, como coisas sendo movidas ou ouvindo vozes ou risadas. Mas nos últimos 6 a 8 meses, as coisas tinham parado de acontecer. Já faz 3 anos e eu me mudei com meu namorado para começar o pós-secundário. Ainda vejo, sinto, lido com o que quer que seja, coisas sendo movidas, vozes. Um dia, eu estava com meus amigos e de repente minha cabeça começou a ficar pesada, e minha visão começou a ficar branca, a ponto de eu não conseguir ver mais nada. Imediatamente, pensei que alguém poderia ter me drogado e pedi para meus amigos me ajudarem a ir para um lugar onde eu pudesse pegar ar e sentar. Minha visão voltou, mas eu não conseguia falar ou expressar nada, não conseguia responder ao que meus amigos perguntavam. De alguma forma, entrei em transe e parecia que eu via o ambiente de uma perspectiva acima de mim. Meu amigo ligou para minha mãe e ela foi me buscar. Eu ainda não conseguia responder até chegar em casa e ir ao banheiro. 3 dias depois, minha mãe recebeu uma ligação do meu avô e eu imediatamente soube o que estava acontecendo. Ele disse para ela que meu pai havia falecido e foi encontrado morto no banheiro. Eu moro com minha mãe, e meu pai morava em outro estado. O laudo mostrou que ele morreu exatamente naquela data e provavelmente no momento em que tive aquele episódio. Isso é saudável para assustador, assustadoramente saudável, saudavelmente assustador. Acho que é assustador saudável. Sempre tive uma conexão espiritual com meu pai, então gosto de assumir que ele estava tentando se despedir, de certa forma. Vou contar essa história de novo. Aconteceu comigo há 7 anos, e não consigo entender, mas perdi 1 hora do meu tempo em algo que, para mim, pareceram minutos. Na época, eu trabalhava em casa. Depois de um diagnóstico de doença grave, entrei numa rotina, acordava às 7 da manhã, fazia coisas de casa e tomava banho. Depois, às 8, começava a preparar o trabalho e planejar o dia, ligações e e-mails das 8 às 9. É tudo que lembro. Eram 7h55, e eu passei um café na Keurig na cozinha, no térreo da minha casa. Subi para o escritório, liguei o computador para me instalar e percebi que tinha esquecido o café na cozinha. Voltei para pegar o café. Assim que percebi, não poderia ter demorado mais do que o tempo que o Windows leva para iniciar, mas tomei um gole e o café estava frio. Não morno, mas realmente frio. Pensei que minha Keurig estava quebrada, mas olhei para o relógio e eram 9h14. Então, onde eu esperava ser 8h05 no máximo, de alguma forma, 1h10 passaram sem explicação. Isso me incomodou muito. Não faço ideia para onde foi aquela hora. Nunca tive apagões antes ou depois, nenhuma convulsão, e os remédios que eu tomava não causariam uma falha dessas. Não acho que dormi, porque lembro distintamente de digitar minha senha e dizer em voz alta: droga, esqueci o café. Isso me deixou desconfortável. Nada parecido aconteceu comigo antes ou depois. Isso aconteceu comigo também. Eu postei isso da última vez que alguém mencionou, 5 meses atrás. Não acho que foi monóxido,
pois havia detectores em cada andar. Minha namorada e eu tivemos uma experiência parecida há um ano. Nossos alarmes tocaram às 6 da manhã como sempre. Saímos da cama e fizemos nossa rotina matinal para ir ao trabalho. Tomamos banho, nos vestimos e mandei mensagem para um colega às 7, dizendo que o encontraria às 7h45. Ele respondeu ok às 7h30. Então, minha namorada e eu tomamos café juntos, e fui colocar meus sapatos. Então, olhei para o relógio e eram 9h. Fiquei desesperado porque estava atrasado para o trabalho. Pensei que o relógio do meu celular estava errado, mas o da minha namorada estava igual. Ambos tínhamos chamadas perdidas e mensagens entre 7h e 39h. Ficamos muito perturbados com a situação. 1h30 se passou enquanto estávamos na cozinha por 10 minutos. Era um dia quente de setembro, sem aquecedor ligado, e nada que pudesse causar isso. No meu caso, depois que minha mãe morreu, eu ia ao túmulo dela algumas vezes por semana. Normalmente levava meus filhos, e um dia, ao passarmos por todos os cemitérios antigos, meu filho mais velho, que tinha 6 anos, perguntou: Mãe, o que todas aquelas pessoas estão esperando? Por que estão só paradas ali? O cemitério estava vazio, não tinha ninguém. Quando chegamos ao túmulo da minha mãe, ele segurou minha mão e disse: Não se preocupe. Vovó está com mamãe, e elas estão felizes. Mamãe era irmã da minha mãe, que faleceu antes de eu e meu marido casarmos. Meu filho não sabia nada sobre ela, nem como a chamávamos. Ele também dizia quando alguém morria numa casa: Seu filho ainda tem essa sensibilidade agora, sim, mas à medida que ele cresce e foca em outras coisas, ele vê menos. Ainda consegue ver sombras e consegue sentir a energia de um lugar, e se é seguro para ele entrar. O que mais assusta ele é a sombra preta em forma de criança. Ele diz que é ruim, então fazemos limpezas semanais para afastar isso. Quando eu era criança, eu dizia coisas estranhas assim. Uma vez, estava numa fogueira olhando para o céu, quando minha mãe perguntou no que eu estava olhando. Eu disse: A escada do céu está descendo para a senhora da rua. Minha mãe riu na hora, mas naquela noite a senhora da rua morreu. Minha mãe ficou chocada. Também sonhei com minha trisavó, contei para minha bisavó e disse que ela a amava. Minha bisavó pediu para eu descrever, e eu descrevi perfeitamente e até a reconheci num álbum de fotos. Finalmente, logo após minha outra avó morrer, eu desci as escadas da casa dela quando a vi no canto. Lembro vividamente porque eu não era próxima dessa avó e fiquei muito assustada, mas parecia que estava em transe. Acabei caindo da escada. Fico pensando nisso porque ela não gostava muito de mim e da minha irmã. Eu morava numa cidade bem estranha, mas a casa era ainda mais. A maior parte da minha família mais velha, que cresceu lá, também teve experiências estranhas. Lembro de uma vez que levantei para usar o banheiro, era ao lado do meu quarto, e juro para você, uma mulher com roupa antiga de enfermeira saiu correndo do banheiro com um pano e entrou no meu quarto. Não sei se alguém doente morou lá há anos, mas a casa era bem velha. Isso é o lado bom. Tem muito mais. Às vezes, você sentava lá e sentia uma presença ruim, como se alguém te encarasse, com olhos queimando sua alma. Você sabe, sensação estranha, coisas sinistras. A casa onde minha mãe cresceu tem esse sentimento horrível. Não sinto isso em nenhuma outra casa, mas naquela casa é assustador. Não sei o que é, mas sim, é ruim.
Também é estranho porque todo mundo sente isso quando entra. Minha tia comprou a casa da minha mãe e dos outros irmãos depois que minha avó morreu, todos herdaram. O marido da minha tia é empreiteiro, planejavam reformar e vender. Reformaram tudo, mesmo não estando ruim. Trocaram tudo, pintura, pisos, armários, tudo, mas mesmo assim todo mundo ficava desconfortável dentro da casa. Colocaram a casa à venda por mais de 5 anos e não conseguiram vender. Acredito que não vendeu por causa dessa sensação ruim ou assustadora que você sente ao entrar. Está valendo tudo isso e tem umas coisas assustadoras aqui, então vou contar uma boa. Minha avó lutou contra a demência por muitos anos antes de morrer e eu não passei tanto tempo com ela quanto gostaria. Me senti muito culpado o dia todo depois de saber o que aconteceu. Naquela noite, tive um sonho em que minha avó estava num lindo campo de trigo dourado, com um caminho. Ela disse: "Está tudo bem, querida." Acordei com lágrimas nos olhos e sentindo que tudo estava bem. Eu tenho uma, deve ter sido alguma alucinação, mas me assustou muito. Eu estava sentada na cama assistindo YouTube por algumas horas. Me levantei e fui colocar algo no criado mudo ou qualquer coisa. Tive uma sensação estranha, indescritível, de que eu na verdade não tinha me movido dali. Eu me virei rápido e olhei para onde estava sentada segundos antes, e lá estava eu ainda sentada. Eu estava fora do meu corpo. Pude ver a expressão de choque e horror no meu rosto com aquela visão estranha. Me sentei de volta no mesmo lugar e nada estranho aconteceu novamente. Eu estava na lavanderia e ouvi alguém vindo atrás de mim e juro que sussurrou. Eu gritei muito alto. Pensei que fosse meu marido brincando, mas quando me virei não havia ninguém. Foi muito assustador também. Quando eu era adolescente, sentada no quarto no computador, um papel e uma caneta levantaram no ar e bateram de volta. Corri para contar para minha mãe, chorando desesperadamente. Minha mãe acha que alucinei. Trabalho numa prisão. Antes de mudar de função, eu tinha cerca de 1h30 de folga antes de terminar. Meu sargento na época perguntou se eu podia cobrir a conferência das 23 horas em um dos blocos. Ele não se importava com o que eu fizesse antes ou depois, só fazer a conferência, sem problemas. Estava sentada na área Times Square. Um corredor leva a 4 blocos, outro corredor leva aos outros 4. Estava sentada em frente a um desses corredores. Ouço alguém vindo por trás, mas percebo que não ouço chaves. Todos temos chaves, exceto os presos. Viro para trás, não há ninguém. Pensei, ok, talvez tenha imaginado. O cara sentado comigo pergunta quem era, então não imaginei. Ok, então chega 23 horas. Vou ao bloco, ninguém me deixa entrar. Que merda! Volto para o Times Square para ligar e avisar ao policial para não se preocupar. Estou indo, só não consigo entrar. Enquanto estou no telefone, sinto alguém atrás de mim e se inclina no meu ouvido e sussurra forte: "O que você está fazendo?" Balanço a mão para sinalizar para parar, desligo e viro para gritar. Não há ninguém, ninguém nos corredores, estou sozinho. Temos tantas histórias desse lugar, mas sua história me lembrou da segunda parte da minha, então tive que contar. Controle viu algo nas câmeras, isso foi antes de ter câmeras ali. Além disso, mesmo agora, fora do SHU e MHU, solitária e saúde mental respectivamente, as câmeras não gravam 24/7, nem tem áudio, ou é o que nos dizem. Mas já que você perguntou, tínhamos um policial na saúde mental, sala de controle,
Que vi uma sombra na câmera. Tem um corredor de um lado, há uma porta sem janela que precisa de autorização para entrar. Isso leva à unidade de saúde mental. Atravessando o corredor e um pouco adiante, há uma porta com uma janela grande na parte de cima. Essa porta leva à área disciplinar. Há algumas portas de escritório e salas de audiência no corredor. Abre para uma área de mesa grande e a outra porta trancada que leva ao escritório disciplinar. Enfim, na saúde mental, você tem câmeras nos 8 presos, uma câmera na porta das escadas elevador, e uma câmera que mostra o andar de cima, onde o elevador e escadas chegam, e do lado de fora da porta de entrada. Num turno da madrugada, o cara olhou para as câmeras e notou movimento na janela da porta disciplinar. Não totalmente estranho, já que há um escritório ali, mas a central não informou nenhum superior estava ali. Ligou para confirmar, e não. Então, ninguém deveria estar lá. Ele ainda assistia e via a sombra parada. Depois, ela saía e voltava, mas mais para o lado, como tentando olhar no corredor sem abrir a porta, e isso durou alguns minutos. Outro policial viu também. Para eliminar dúvidas, chamaram o responsável para checar. Não havia ninguém lá. Curiosidade: nossa área disciplinar era antes enfermaria. Muitos presos morreram lá. Muitos vítimas de complicações por HIV. Tínhamos um tenente que, no primeiro turno de madrugada como comandante, fazendo ronda sozinho de noite, ouviu gemidos vindo de lá. Assim que entrou, sentiu que tinha algo que ia machucá-lo. Verificou que não tinha ninguém e saiu correndo. Nunca mais quis entrar. Se tinha algo disciplinar de dia, nunca ficava sozinho lá. Quando estava no ensino médio, eu e meu irmão dividíamos o quarto. A cama dele ficava de um lado, a minha do outro. Meu irmão era sonâmbulo e falava dormindo o tempo todo. Dividir o quarto com ele foi estranho no começo, mas acabei me acostumando. Uma noite, eram 3 horas da manhã. Acordei de um sono profundo, instantaneamente alerta, com uma vontade súbita de olhar para a cama do meu irmão. Senti uma presença no quarto. Quando virei a cabeça, vi uma sombra alta e magra, uma figura humana, e ela estendia a mão para o rosto do meu irmão adormecido. A mão ficou a uns 2 centímetros do rosto dele, até que a cabeça da sombra virou para o lado e me olhou, me pegando completamente paralisada. A sombra então sumiu e subiu pelo ar, desaparecendo pelo teto imediatamente. Na mesma hora, meu irmão se levantou, caminhou até o interruptor, acendeu a luz e olhou para mim. Com uma voz calma e solene, ele disse: "Você sentiu? Você sentiu a mão?" Depois apagou a luz e voltou para a cama. Eu me escondi sob as cobertas o resto da noite. Meu irmão não lembra de nada disso. Eu sempre fui cética com fantasmas e coisas paranormais, mas essas experiências, nas quais várias pessoas vivenciam o mesmo fenômeno, realmente me deixam inquieta. Eu também sou cética e quase tinha uma explicação plausível. Na adolescência, tive paralisia do sono frequentemente. Se você não conhece, pesquise, é interessante. Durante a paralisia, é comum ver sombras e sentir um pavor terrível. Ter um episódio faria sentido, e se eu só tivesse visto uma sombra, tudo bem. No entanto, não consigo explicar como consegui me mexer, ou por que meu irmão acordou na mesma hora e falou de algo que só estaria na minha imaginação. No dia que meu pai morreu, eu estava sozinha no apartamento enquanto todos estavam velando no meu tio. Fiquei em casa porque não queria que me vissem chorando.
Estava na sala e ouvi passos no quarto da minha mãe, que tinha varanda. Ouvi claramente a porta da varanda abrir. Comecei a chorar e a gritar, perguntando quem estava ali. Fui olhar, mas não tinha ninguém, exceto um forte cheiro de tabaco no quarto. Meu pai costumava fumar na varanda. Nunca contei isso a ninguém, guardei para mim. Depois soube que culparam minha mãe pela morte do meu pai, mesmo que eles se amassem desde adolescentes e meu pai tenha sido apenas vítima do câncer. Houve uma briga enorme. Então, pensei que fosse meu pai voltando para casa, porque ele não queria ouvir discussões. Tive uma experiência parecida quando minha mãe morreu. Ela morreu de manhã cedo. Mais tarde, naquela noite, depois de um dia cansativo, chorei até dormir pensando nela. Antes de adormecer, do nada, senti alguém acariciando minha mão, apenas uma vez. Foi repentino, mas não senti medo, na verdade, foi reconfortante. Depois, passei por algo que não sei se foi sonho ou não. Basicamente, flutuei para fora do corpo até o teto e me vi em terceira pessoa. Ao meu lado, havia uma figura brilhante vigiando meu corpo adormecido. Não era definida, então não posso dizer que era minha mãe, mas deve ser, pois me disse para não ficar triste. Fico arrepiada contando essa história sempre. Tenho mais histórias assim, entre mim e meus irmãos, depois que minha mãe morreu. Alguns vão dizer que é só o luto, mas prefiro pensar diferente. Que outras histórias. Minha irmã morava a 30 minutos e estava dormindo quando minha mãe morreu. Ela disse que viu minha mãe no sonho, se despedindo, antes de acordar e descobrir que ela havia falecido durante a madrugada. Outra irmã chegou em casa dias depois da morte e sentiu um forte cheiro de perfume. O mesmo que minha mãe usava. Meu cunhado não acredita nesse tipo de coisa, mas cerca de uma semana depois da morte, ele e minha irmã foram à casa dela para limpar as coisas. O quarto estava trancado e, ao abrir, um vento forte saiu, mesmo sem janela aberta. Até meu cunhado, que é cético, ficou assustado. Foi logo depois de eu completar 22 anos. Eu estava preso numa vila minúscula no Nordeste, no interior, por causa do trabalho. Por isso, adiei qualquer comemoração até voltar para casa na semana seguinte. Decidi tomar uns drinks no bar da vila para comemorar com um colega. Eram umas 9:30 da noite quando meu colega foi embora para a pousada. Eu disse que tomaria mais um e iria também. Parecia que só havia eu, o barman e alguns fazendeiros sentados ao fundo. Nesse ponto, eu tomava meu drink quando senti um vento gelado morder minha nuca. Achei que alguém tivesse deixado a porta aberta e o vento tivesse entrado. Olhei ao redor, mas não, a porta estava fechada. Quando olhei de novo, levei um susto porque um estranho estava ao meu lado, onde antes não havia ninguém. Devia ser muito silencioso, pois nem ouvi o banco render, e o lugar era tão velho que até por o copo fazia barulho. O estranho percebeu que notei sua presença e olhou para mim. O rosto era comum, não sei dizer a idade, talvez de 25 a 40 anos, cabelo muito loiro, quase branco, vestia roupas estranhas, preto com vermelho e amarelo, veludo e tecido costurados juntos. Os olhos eram o mais estranho, as íris eram enormes, pareciam quase totalmente pretos. Na época, achei que era algum hippie da cidade que veio para o interior para se drogar e dançar em campo, ou sei lá, e entrou no bar. O estranho disse: "Olá, meu nome. Você gostaria de estar comemorando?" Óbvio, muito estranho. Nunca contei meu nome, nem que tinha motivo para comemorar.
Ainda assim, não queria mandá-lo embora e causar cena, então tentei conversar. Lembro que ele falava com um sotaque estranho e disse que se chamava Mafonus, acho que era isso. Disse que sabia consertar pessoas. Perguntei se era médico. Ele riu e disse: médicos gostariam de ter meu talento. Não insisti, ele me assustava. Ele disse que morou ali a vida toda, o que duvidei pelo sotaque. Perguntei se conhecia outros do bar. Ele disse: não, mas conheço eles daqui e dali de todo lado. Notei que ele tinha dentes quadrados incomuns, não os retangulares normais, mas grossos, quase totalmente quadrados, largos, as pontas eram lisas e retas, até os molares. Toda vez que sorria, apareciam. Terminei a bebida e disse que ia embora. Levantei. Enquanto ia para a porta, senti uma mão forte no braço. Me virei, e era a mão dele. O rosto estava sem expressão, ele só me olhava. As unhas lembravam as de quem tem psoríase grave, amareladas e deformadas. Deve ter apertado mais do que senti, pois fiquei com 5 hematomas dos dedos no braço. Dias depois, meio irritado, meio assustado, mandei ele soltar. Ele disse para eu evitar o nome do meu colega na estrada, e soltou. Saí dali rápido. Nunca mais vi meu telefone. Fiquei mais alguns dias na vila, depois voltei para minha cidade. Meu carro tinha quebrado, meu colega se ofereceu para me levar, pois era a caminho. Pensei, mas não queria deixar o carro. Tive que ficar mais uma noite na vila para consertar e evitei o bar, para não ver esquisitões. Dirigi para casa, comemorei o aniversário de verdade e tudo ficou bem. Depois, ligaram do trabalho. Meu colega morreu em um acidente de carro voltando da vila. Não gosto de pensar nisso, nem de contar. Me sinto péssimo pela família, nem conhecia tanto, mas ainda me sinto horrível. Talvez eu pudesse ter feito algo. A resposta lógica é que foi coincidência, mas ainda assim me deixa desconfortável até hoje.